chamar Cláudio Xavier para começar o curso de Introdução à Teosofia com o tema O que é Teosofia? Então, muito boa tarde a todos e a todas. Não sei aqui quantas pessoas já tiveram assim, contato com a teosofia ou já estiveram aqui na loja assistindo alguma palestra ou estavam pela primeira vez. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Sei. Somente? Bom, a ideia que a loja Esperança teve ao criar esse curso, né, seria exatamente tentar proporcionar às pessoas que estão vindo, né, às palestras ou que estão tendo contato pela primeira vez com os ensinamentos teosóficos, conhecer um pouco do que estuda a teosofia, né? Qual é o espectro, né, de alcance dos estudos teosóficos, qual a finalidade, né, de se estudar a teosofia, o que é que realmente está relacionado com a teosofia, o que não é, digamos assim, teosófico. E esse curso ele está programado em 10 módulos, não é isso, Cris? E vai ser realizado a cada sábado, o quarto sábado de cada mês. E a proposta da primeira exposição seria exatamente estudar e entender o que é teosofia. Este é o tema deste módulo 1. De maneira que a gente vai tentar exaurir o que é inexaurível, mas vamos tentar, dentro dessa proposta inicial, tentar exaurir essa temática de maneira a preparar, né, o terreno, né, para os temas que virão subsequentemente, né, que serão temas até alguns, né, mais complexos, ou talvez menos, mas que fazem parte desse ciclo de estudos da teosofia. Quando nos deparamos pela primeira vez com o estudo da teosofia, ou quando vamos a alguma palestra, alguma reunião em uma loja teosófica, logo nos apercebemos de que nós estamos diante de um campo vasto do conhecimento. Isso fica claro quando nos deparamos com a literatura, né, com os textos, com as informações que são transmitidas. Daí porque um teósofo já do passado, William Judith, chegou a afirmar que a teosofia era um oceano de sabedoria. E essa definição que eu já trago, ela me parece bem apropriada, né, para compreendermos a dimensão do significado da palavra teosofia. Ao entrar no mar, ou melhor dizendo, não é possível entrar no oceano sem ser inundado por suas águas. E é isso que nós sentimos quando mergulhamos nos ensinamentos da teosofia. Nos sentimos como uma gota d'água em meio a um oceano. Exatamente porque são muitos temas e muitos aspectos desse vasto conhecimento, né, que se coloca para o estudante. Ensinamentos que são, poderíamos dizer, de uma vida inteira, não é? Ou de sucessivas existências, até que realmente venhamos a compreender, não é, em seu sentido mais profundo, o que vem a ser a teosofia. Mas, apenas para que nos situemos um pouco, eu quero contextualizar
apenas colocando e relembrando, né, que o movimento teosófico, a Sociedade Teosófica, ela surgiu em 1875, quando Helena Blavatsky, juntamente com outros colaboradores, que eram em torno de 12 pessoas, ela resolve, né, fundar a Sociedade Teosófica. Ela e também está aqui nessa imagem o coronel Olcott, que foi um grande colaborador de Blavatsky. Ela o havia conhecido um ano antes, como colocamos aqui, e ele veio a ser o seu principal colaborador. Cerca de 2 anos depois, em 29 de setembro de 1877, foi lançada a primeira edição de Isis Sem Véu, que veio a ser uma obra clássica para se dar ao público da época, principalmente ao Ocidente, para quem foi voltado esses primeiros fragmentos dos ensinamentos teosóficos, né, veio a lume através dessa obra de Isis Sem Véu. Helena Blavatsky, ela é considerada, portanto, a principal fundadora do movimento teosófico e, por meio de suas obras escritas e do seu trabalho incansável, ela deixou um legado eterno para as atuais e futuras gerações. A literatura teosófica, ela revelou ao Ocidente a sabedoria milenar do Oriente. Em linhas gerais, pode-se dizer que a grande missão de Blavatsky foi trazer para o Ocidente o que aprendeu com os mestres de sabedoria. Feito esse pequeno apanhado, nós então vamos adentrar já diretamente na temática, né, partindo da origem etimológica da palavra teosofia. Então, o termo teosofia é uma combinação de 2 palavras gregas. Theos, que significa Deus ou deuses, e Sofia, sabedoria. Então, traduzindo literalmente, significaria sabedoria divina ou saber divino. Sabedoria dos deuses ou ainda sabedoria universal. Algumas pessoas traduziram equivocadamente a palavra como sendo sabedoria de Deus, mas está na própria etimologia, né, que aqui Deus seria o Deus da Grécia, né, da época antiga, Deus com D minúsculo, dos deuses, né, uma sabedoria que não é adquirida, né, uma sabedoria que ela já existe por si. A sabedoria divina, a sabedoria dos deuses. E outra possível tradução poderia ser também sabedoria universal. Uma sabedoria querendo significar que seria uma sabedoria pertencente a, digamos assim, a todas as tradições religiosas, a todas as tradições espirituais. Então aqui nós temos aqui esse pequeno esquema, né? Theos mais Sofia, para que a gente não esqueça, sabedoria divina, teosofia. Teosofia é um conceito muito amplo, né, saindo agora do sentido etimológico, que admite várias definições. Em sentido estrito, quando falamos teosofia, estamos designando o conjunto de doutrinas filosófico-religiosas sistematizadas por Helena Blavatsky. Então, esse conjunto de doutrinas que nós encontramos em Isis Sem Véu, né, e na Doutrina Secreta, obra que veio posteriormente, em 1888, e seria a principal obra, né, que foi escrita por Helena Blavatsky, esse conjunto de doutrinas, nós, em sentido estrito, podemos chamar de teosofia. Mas, em sentido amplo, teosofia é sinônimo de verdade, a verdade imorredoura, a verdade subjacente em cada uma das religiões, né, e que se encontra ali muitas vezes oculta, né, muitas vezes velada pela linguagem dos símbolos, né, pela linguagem alegórica.
O conceito de teosofia, portanto, teosofia é a verdade, ampliando mais, né? Ou sabedoria subjacente a todas as religiões. Desse modo, as ideias da teosofia elas podem ser encontradas nos escritos sagrados de todas as tradições religiosas. Por isso que quando nós começamos a estudar a teosofia, logo percebemos também que não há nada que vá de encontro ou contraditório ao que as tradições religiosas, né, professam. Muito ao contrário, né? A teosofia ela concilia estes ensinamentos das diversas tradições que muitas vezes aparentam ser contraditórios um com o outro, né? Mostrando que são todos originários de uma mesma fonte, de uma mesma verdade. Por outro lado, a teosofia também nos reconcilia, né, com a nossa própria tradição religiosa, porque nos faz ver, né, muitas vezes uma riqueza que o seguidor, vamos dizer assim, mais simples, ele não percebe, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Mahatma Gandhi, que era nascido na Índia, né, conhecia as tradições hindus, mas quando conheceu a teosofia, quando conheceu Helena Blavatsky, Annie Besant, ele, quando passou a estudar, porque ele antes só ouvia, né, o Bhagavad Gita e outras obras hindus, ele se descobriu, né, como um hindu, no sentido mais amplo, mais significativo da palavra. Esta sabedoria, ela é a verdade interna, oculta e espiritual, nos diz o glossário teosófico, que sustenta todas as formas externas da religião. E seu pensamento fundamental é a crença de que o universo é, em sua essência, espiritual. E de que o homem, o ser humano, também é de essência espiritual, né? Nós não somos, nós somos um espírito no corpo, e não um corpo, né, que tem um espírito. Essa sustenta as formas externas da religião porque ela é exatamente esse substrato, né, este componente essencial que está presente em cada uma delas. E a teosofia ela vai também nos mostrar que as religiões elas vão surgindo, as tradições religiosas, ao longo dos tempos, né, para atender basicamente às necessidades espirituais de determinados povos, né, em suas épocas respectivas, e também para atender aos temperamentos de cada uma das comunidades, né, dos povos de então. Então, por isso, quando vamos nos debruçar, por exemplo, no judaísmo, né, vamos ver que há uma religião que está direcionada, né, a uma comunidade específica, que foi o povo judeu, né. A mesma coisa se vamos estudar o hinduísmo, né, direcionado ao temperamento dos indianos, né? Quando estudamos o cristianismo e quando estudamos o islamismo, cada uma direcionada a um povo específico e a um tipo de temperamento, né? Seriam como alimentos, né, para paladares diferenciados. Estes ensinamentos, né, que formam esse substrato, eles faziam parte dos antigos mistérios, que eram instituições que a história, né, registra que existia em povos e países mais antigos, como a Pérsia, o Egito, Grécia e Roma. Estes mistérios eram conhecidos inclusive da comunidade, porque eles eram basicamente divididos, né, em mistérios maiores e mistérios menores.
os mistérios maiores, que eram reservados, não é, aos iniciados, ao corpo de sacerdotes, aquelas pessoas que já tinham um grau mais avançado de estudo e de conhecimento, e os mistérios menores, que eram reservados às pessoas, às massas em geral, né? Então, muitos desses ensinamentos, eles eram, digamos assim, ocultos, né? Ou não eram acessíveis às pessoas que faziam parte da população em geral, justamente para que eles não fossem profanados, não é, mal compreendidos ou até mesmo desperdiçados. Então, Blavatsky, na Chave da Teosofia, que é uma obra introdutória, né, para esse estudo, ela vai dizer que nenhuma das nações antigas jamais transmitia, através de seus sacerdotes, seus verdadeiros segredos filosóficos para as massas, mas dava a elas apenas os envoltórios externos. Então, isso explica porque muitas vezes as pessoas vão estudar o Egito, né, e não veem mais do que deuses em forma de animais, né, acham que aquilo ali é um absurdo, é algo atrasado, quando por trás daquelas imagens, por trás de todo aquele simbolismo, há verdades assim que ultrapassam, né, muitas vezes o nosso próprio conhecimento atual. No budismo, nós vamos encontrar as escolas Ramayana, Mahayana e Hinayana, que seria a escola esotérica, chamada Mahayana, o grande veículo, e a exotérica, aquela que já não guarda, né, esses ensinamentos mais esotéricos, chamada Hinayana. No judaísmo, nós temos a Cabala, que seria uma vertente mística, né, mais profunda. No cristianismo, nós vamos encontrar a gnose, né, o gnosticismo, que foi uma corrente também cristã, né, que se desenvolveu nos primeiros séculos do cristianismo, ainda durante a época do cristianismo primitivo, né, das primeiras comunidades cristãs, e no islamismo, o sufismo. Então, apenas alguns exemplos. Essas vertentes místicas, elas não só guardam, né, esta essência mais profunda do que nós chamaríamos de teosofia, né, como também elas ajudaram muito a preservar, né, as suas tradições. Eu me refiro aqui às religiões oficiais, né, de contaminações, para que elas não chegassem assim à degradação total, vamos dizer assim, ou não rivalizassem tanto umas com as outras. Essas vertentes místicas, elas vêm para, vamos dizer assim, mostrar um lado mais suave, né, mais poético, né, mais essencial da religião. Acredita-se que a origem da palavra teosofia remonta à época dos filósofos alexandrinos ou neoplatônicos, no século III depois de Cristo. Mas também é dito aqui por Blavatsky, Diógenes Laércio, que foi um filósofo, né, do século II, mais ou menos depois de Cristo, ele atribui esse sistema a um sacerdote egípcio nos primeiros dias da dinastia ptolomeica. Diógenes Laércio afirma que o conceito de teosofia já era conhecido antes da dinastia dos Ptolomeus e nomeia como seu fundador um hierofante egípcio chamado Pot-Amun, um nome copta que designa um sacerdote consagrado a Amun. E quem é Amun? O deus da sabedoria. Bem, esta é uma informação tanto quanto isolada. Até Blavatsky, ela fala aqui, se formos dar crédito, ela utiliza essa expressão, né? Se formos dar crédito ao que Diógenes Laércio afirma, a palavra teosofia ela já seria muito anterior ao século III depois de Cristo, muito anterior aos neoplatônicos, né?
Mas é interessante que, e aqui apenas um parênteses, o Diógenes ele não fala na sua obra, que ele comenta sobre a vida dos filósofos, né? Mas ele não fala sobre os neoplatônicos. Então, assim, fica uma interrogação, né? Se realmente esta informação ela seria realmente totalmente correta. A palavra teosofia ela foi utilizada pela primeira vez por Amônio Sacas, que seria o fundador da escola neoplatônica de Alexandria. Amônio Sacas foi mestre de Orígenes e Plotino, entre tantos outros, no século III depois de Cristo. Então ela foi utilizada para designar um eclético sistema de filosofia e misticismo oriental que posteriormente se desenvolveu no neoplatonismo. Então, nesta época, foi criado o que se chamou de sistema ecléptico teosófico. Amônio Sacas, que como todos os grandes filósofos, não só filósofos, todos os grandes mestres da humanidade, né, como Pitágoras, Jesus, Confúcio, ele nada escreveu também, Amônio Sacas. Mas a sua ideia era criar um sistema eclético, né, de pensamento filosófico, religioso, onde todas, baseado fundamentalmente na ética, né, onde todas as religiões elas pudessem, todas as tradições religiosas elas pudessem perceber, né, que elas estavam irmanadas, né, e que elas provinham, né, de uma mesma origem, né, elas tinham a mesma origem. Amônio Sacas, mestre de Orígenes e Plotino, ele pretendia então reconciliar todos os sistemas religiosos e estabelecer um credo universal baseado na ética. É preciso lembrar que Alexandria, naquela época, no século III, né, era um caldeirão, né, cultural, onde nós tínhamos diversas tradições, diversos pensamentos filosóficos convivendo, não é? Coexistindo no mesmo ambiente. E foi uma época assim, de grande florescimento do pensamento filosófico. Portanto, surge Amônio Sacas com essa ideia, não é? Com essa luz, com esse pensamento inovador. Dentre os teosofistas proeminentes, nós podemos citar Amônio Sacas, Plotino, Jámblico, Porfírio, Próclo, etc. Há muitos outros. Aqui eu abrir um outro parêntese para destacar um tema que tem muita relação também com a teosofia. Porque eu abro um parêntese, porque vamos sair um pouco da explanação, que é o vegetarianismo, né? Porfírio, que é um desses pensadores citados aí, ele era um defensor, foi um grande defensor do vegetarianismo. Ele tem várias obras escritas, né, defendendo o vegetarianismo e a necessidade do ser humano abandonar o alimento de origem animal, né, para viver alimentando-se, né, com vegetais e legumes, coisas do tipo. Então é um link interessante, né, porque também a teosofia moderna ela vai trabalhar, né, com essa ideia do vegetarianismo. Mas, retornando aqui, como afirma Blavatsky, os sistemas budista, vedantino, zoroastrino eram ensinados na escola teosófica eclética, juntamente com todas as filosofias da Grécia. Então vejam que interessante, né? Além de todos aqueles ensinamentos filosóficos que já eram comuns da Grécia, são introduzidos, né, os sistemas do budismo, do vedantismo, do zoroastrismo, tudo isso, não é, criou realmente um sistema riquíssimo, né, um sistema eclético, proeminente. A palavra também é encontrada nas obras, posteriormente, né, já entrando no período medieval, nas obras de Jacob Boehme, e segundo Waite, que é um ocultista muito conhecido, a palavra era usada no século XVII para distinguir a divina sabedoria do mago e do cabalista das correntes teológicas da época. Porque se referenciava muito à palavra teólogo,
teologia, né? E claro que isso estava assim impregnado, né, de um dogmatismo, né, de uma ortodoxia que não combinava de forma alguma com aquelas ideias inovadoras, não é? Tanto da época do Harmônio Sacro como também do Jacob Boehme, né? Então havia essa distinção, a palavra teósofo ela surge para fazer também essa distinção do teólogo comum para o teósofo, ou estudioso da cabala, das ciências ocultas em geral. Os discípulos de Paracelso no século XVI também eram conhecidos como teósofos. Então nós vamos encontrar nesse período, século XVI, XVII, XVIII, em muitas obras de ocultismo, de ciências ocultas, a palavra teósofo. O próprio Jâmblico também está citado aqui, não é, que vai se dedicar também a um ramo mais distinto da teurgia, da magia ritualística. Ele vai também empregar bastante essa terminologia. Enquanto a teosofia eclética, portanto, ela remonta à época dos filósofos alexandrinos, neoplatônicos, a teosofia moderna, ela ressurge, né, a partir de Blavatsky e da fundação da Sociedade Teosófica, em 17 de novembro de 1875. Helena Blavatsky resgata o sentido original do termo a partir de uma abordagem histórico-filosófica. Tudo isso que eu trouxe aqui de uma forma bastante resumida nesses painéis anteriores, ela vai trabalhar, né, em várias de suas obras, tentando fazer essa ligação, né, do movimento teosófico moderno, né, com o movimento do sistema eclético da época dos filósofos neoplatônicos. Como escreveu o mestre Coutume, a teosofia não é uma nova candidata à atenção do mundo, mas é apenas uma declaração nova de princípios que têm sido reconhecidos desde a infância da humanidade. Isso está nas cartas dos Mahatmas, né? Em uma das cartas dos Mahatmas. O mestre veio então dizer que, porque se pensava, é uma nova religião, é uma nova filosofia, né? É uma revelação. Não era nada disso, né? Apenas era uma sistematização, né, de um conhecimento que já existia há muito tempo, né? Desde a infância, desde a origem da humanidade. Assim como na época dos neoplatônicos, a moderna teosofia afirma que todas as religiões do mundo são baseadas na mesma e única verdade, e que todas procedem de um tronco comum, que é justamente a religião sabedoria. Apesar da palavra religião, né, não é uma religião no sentido comum, como nós conhecemos, né? A religião sabedoria seria esse substrato, né, esse tronco comum, esse corpo de ensinamentos, né, de onde promanam todas as demais religiões. Ou a Gupta Vidya seria um outro termo, um pouco mais diferenciado, porque vem do sânscrito, né, que significaria conhecimento secreto. A Gupta Vidya era o conhecimento secreto, não é, que apenas os iniciados tinham conhecimento, apenas os iniciados tinham acesso a esse conhecimento. Dos antigos brahmanes, né, que eram os antigos sacerdotes do sistema védico. Era o corpo de verdades que forma a base de todas as religiões e não pode ser reivindicado com posse exclusiva de nenhuma, diz Annie Besant, né, com muita propriedade. Nesta obra aqui, Sabedoria Antiga, também é uma obra bastante interessante para a introdução desta temática. Bem, existem, portanto, muitas definições para a palavra teosofia. A definição mais comum ou mais conhecida deriva de sua raiz etimológica. Seria sabedoria divina ou sabedoria universal. Blavatsky também usava a expressão religião-sabedoria, que acabamos de ver, né, como sinônimo de teosofia.
Então, muitas vezes ela está falando ali, não é, da teosofia no passado, e ela vai e emprega a palavra religião, sabedoria, como sinônimo de teosofia. Aqui a gente selecionou algumas definições para a gente tentar perceber um pouco mais, né? Uma delas, a verdade, a teosofia é a verdade que serve de base igualmente a todas as grandes religiões. Está indo bem aqui? Está chegando. Serve de base a todas as grandes religiões. Diz Charles Leadbeater no livro Compreende Teosofia. A definição de Judith ele diz, não é uma crença ou um dogma formulado ou inventado pelo homem, mas é o conhecimento das leis que governam a evolução dos fatores físicos, astrais, psíquicos e intelectuais na natureza e no ser humano. Teosofia é uma síntese de religião, filosofia e ciência. Aqui a gente já tem uma definição assim, quase que uniabarcante, né? Porque se é uma síntese de ciência, filosofia e religião, quer dizer, nós já temos aí, filosofia é tudo. Daí a dificuldade de estudar. A teosofia, ou sabedoria divina, abarca toda a ciência, antiga e moderna, já que não pode haver conhecimento fora da sabedoria divina. E nós temos já uma definição assim, quase que de cunho filosófico, né? Porque se a sabedoria divina, né, seria toda a sabedoria existente, então a ciência, seja a ciência antiga ou moderna, ela também estaria, né, inserida dentro desta sabedoria. Numa carta de Helena Blavatsky ao arcebispo de Cantuária, ela diz que os teosofistas sabem que quanto mais profundamente se avança na compreensão das doutrinas e das cerimônias de todas as religiões, maior e mais aparente se torna a sua semelhança básica, até que por fim se chega à percepção da sua unidade fundamental. Este terreno comum é a teosofia, a doutrina secreta de todas as épocas, que diluída e disfarçada para se adaptar à percepção das multidões e às exigências de cada época, constitui a essência viva de todas as religiões. Também é muito interessante esse pensamento de Blavatsky, porque ela começa dizendo que quanto mais a gente vai aprofundando, né, saindo um pouco dessas aparências externas, é que nós percebemos o quanto as religiões são semelhantes. Por exemplo, chegamos numa cerimônia budista, né, e ali encontramos, digamos, um exemplo, um incenso aceso, está ali uma chama de uma vela que está iluminando, né? O sacerdote budista pode estar com alguma vestimenta especial, né? Os paramentos, exatamente, um paramentado. Entramos numa igreja cristã, vamos encontrar a mesma chama, a mesma vela. E aí vamos indagar ali também, a outra religião, a mesma imagem, né? Todas estão representando a luz. Todas estão representando a luz. Pequeno exemplo para que a gente se situe. Então, essa doutrina secreta de todas as épocas, ela constitui a essência viva de todas as religiões. Considerada do ponto de vista prático, a teosofia é puramente ética divina, nos diz o glossário teosófico. Então, há também esse aspecto prático que não pode ser, né, negligenciado, deixado de lado, né, quando se começa também a estudar a teosofia. Ela também traz, né, em seu conceito, essa ideia da ética universal. Responder à questão o que é teosofia não é tarefa fácil, pois embora sua origem remonte à época dos filósofos alexandrinos,
a palavra ganhou um significado inteiramente novo com a fundação do movimento teosófico em 1875, ganhando popularidade nos anos seguintes. Mas a teosofia, ela pode ser definida, e aqui a gente queria tentar aprofundar ainda mais, a partir de 4 perspectivas. Primeiramente, ela pode ser vista como um sistema filosófico da antiguidade, aquele sistema eclético dos neoplatônicos, como um sistema filosófico moderno. Então, quando falamos de teosofia, nós estamos falando dos estudos atuais, que foram sistematizados por Helena Blavatsky, que seria a síntese das verdades essenciais presentes em cada tradição espiritual. Podemos nos referir à teosofia como a sabedoria eterna, seria a religião sabedoria, a tradição sabedoria, a sabedoria perene, ou a doutrina secreta, ou um sistema geral de ensinamentos, que vamos explicar um pouco mais nos próximos slides. Quanto ao sistema filosófico da antiguidade, nós já falamos, não é? O segundo também, o sistema moderno, que seria a sociedade teosófica. Vamos à sabedoria eterna, então. Na doutrina secreta, no volume 1, nós vamos encontrar esse seguinte trecho. A teosofia é uma religião universalmente difundida pelo mundo antigo e pré-histórico. A gnose dos cristãos é a Brahma Vidya dos hindus, que ficou sem um guru, o sufismo dos muçulmanos. Esta doutrina secreta universal ela era conhecida dos filósofos e iniciados de todos os países, inclusive por vários padres da igreja cristã, tais como Clemente de Alexandria, Orígenes e outros, que por sua vez foram iniciados. Não é à toa também que muitos filósofos da Grécia, como Platão, Pitágoras, o que é que eles fazem? Eles vão ao Egito, porque na época deles o Egito conservava em maior profusão esta doutrina secreta, esses ensinamentos, e eles vão exatamente para serem iniciados, retornam à Grécia para repassar já com novas linguagens, adaptadas aos gregos, e também posteriormente aos romanos, estes mesmos ensinamentos. Até mesmo os padres da igreja, estudados primórdios da igreja, como Clemente de Alexandria, Orígenes, eles também vão ter conhecimento e vão falar bastante sobre isso em seus livros, em suas obras. A teosofia, ela é a essência, já numa segundo pensamento, é a essência dos ensinamentos das tradições antigas, do tal, do Vedanta. Nesse sentido, afirma Blavatsky, todo grande pensador e filósofo, especialmente cada fundador de uma nova religião, de uma nova escola filosófica, é necessariamente um teosofista. Santo Agostinho, eu trouxe para relembrar esta frase, ele tem uma frase muito citada na literatura cristã, ele diz assim, que aquilo que hoje chamamos de religião cristã já existia entre os antigos e não deixou de existir desde as origens da humanidade, até o tempo em que Cristo se fez carne. A verdadeira religião, leia-se teosofia ou religião sabedoria, a verdadeira religião que já existia, começou então a ser chamada de cristã. Isso me parece bem apropriado para essa ideia de que a teosofia é algo pré-existente. Bem, a religião sabedoria, portanto, ela é a raiz oculta de todas as religiões. Se nós imaginarmos
todas as religiões, né, é uma única árvore, né, sendo esta árvore o símbolo da sabedoria, né, a árvore da vida, que está escrita no Gênesis, né, e cada ramo sendo uma vertente, né, uma tradição religiosa. A religião sabedoria seria exatamente essa raiz oculta, né, que faz com que esta árvore permaneça viva. Ela é o substrato das diferentes tradições espirituais. Segundo Blavatsky, a religião sabedoria era a fonte de onde surgiram todas as religiões do mundo. Mas, com o passar do tempo, conforme o separatismo e o materialismo se intensificavam, cada uma passou a acreditar ser a única detentora da verdade. Esse acontecimento marca o fim da Era de Ouro e o início da Era de Ferro ou Era das Trevas. Kali Yuga, a Idade das Trevas. Então, conforme as pessoas, né, vão se densificando mais, né, e vão se desconectando com essa origem primeira, então a religião sabedoria vai também, né, tomando aspectos diferenciados, né, e as religiões elas vão esquecendo a sua origem, né, cada vez mais vão se distanciando. Muito embora ela sempre seja mantida, né, preservada pelas verdadeiras tradições. No sufismo há uma pequeno conto muito interessante, porque diz que no princípio havia como se toda a sabedoria estivesse contida em um único espelho, né? E Deus quebra esse espelho, e esses fragmentos eles são encontrados por pessoas diferentes, né, em diferentes localidades do mundo. Cada pessoa que tem um pedaço do espelho acredita estar na posse exclusiva da verdade, quando, em verdade, né, elas estão apenas com uma pequena parcela, uma pequena porção desta verdade, porque nenhuma delas é detentora absoluta, né, da teosofia. A quarta perspectiva que nós trazemos é que a teosofia é um sistema geral. Quando falamos de teosofia, ela é um sistema geral de ensinamentos que compreende karma, reencarnação, os 7 princípios do homem, os 7 planos do cosmos, os estados pós-morte e vários outros temas. Estes temas eles foram abordados de forma mais sistemática em budismo esotérico e a chave para a teosofia. Esse livro aqui que eu já apresentei, Budismo Esotérico, do autor Sinner, e também nesta obra aqui também bastante sistematizada, que é a Sabedoria Antiga de Annie Besant. O que é que se quer dizer com isso? Nós tínhamos até então Isis sem Véu, remontando a 1877, né, todo esse final do século XIX. Tínhamos vários artigos de Blavatsky, alguns textos de outros teósofos, mas tudo aquilo parecia ainda muito disperso. Eram ideias que eram lançadas até com uma certa pressa, porque havia pressa para que isso fosse trazido ao Ocidente, lançado a público. E faltava sistematizar de uma forma, digamos assim, como a gente prefere estudar, né? Mais organizada, seguindo alguns critérios, seguindo uma ordem, né, de compreensão, que é o que estamos fazendo aqui nesse curso, agora que estamos iniciando. Então, essas obras elas vieram justamente para isso, né? Para colocar essas terminologias, esses termos, né? Essas ideias de uma forma didática e sequencial. Nesse sentido, a teosofia ela reflete o ensinamento dos adeptos e Mahatmas,
foram eles que, em última análise, trouxeram, não é, todas essas ideias. Na verdade, a Blavatsky ela foi apenas um instrumento, né? Ela até vai dizer na obra A Doutrina Secreta, citando um pensamento de Schopenhauer, que ela nada fez senão juntar os ramalhetes de rosa, né? Ela apenas representou o laço que unia estes ramalhetes, né? Nada mais que isso, porque na verdade esses ensinamentos eles são dos iniciados, né, dos grandes mestres de sabedoria, dos Mahatmas, né, que foram repassados, né, naquilo que se podia dizer à humanidade, né, de uma forma fragmentada. A teosofia moderna ela utiliza elementos provenientes de diversas tradições filosóficas e religiosas, como o hinduísmo, o budismo, o cristianismo. Todas essas expressões, né, dessas tradições nós vamos encontrar dentro deste corpo de ensinamentos da teosofia. Principais ensinamentos. Aqui a gente elencou alguns dos principais ensinamentos apenas para, digamos assim, já deixar aqui cada um de vocês com um pouco, né, de desejo de retornar para os próximos módulos do curso. Então a teosofia ela proclama a existência de um princípio impessoal e universal, que chama Parabrahma, que seria a essência de tudo que forma o cosmos. A teosofia ela não vai trabalhar com a ideia de Deus no sentido como nós conhecemos, né, no sentido mais pessoal, né? A teosofia não trata de um Deus pessoal, de um Deus antropomórfico, né? Aquele Deus que nós que estamos acostumados a ver na literatura religiosa mais comum, né? Às vezes até representado pessoa humana mesmo, né? Aquele ancião de barbas brancas, né? Então a ideia teosófica é de podemos dizer assim, de um ente impessoal, né? Extracósmico, né? E universal, né? Seria a essência de tudo que forma o cosmos. A existência de uma essência imortal no ser humano, Atman, que é indistinguível do espírito universal. Portanto, nós seríamos o Atman, né? Seria formado dessa mesma substância. A identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal. Admite e estuda a reencarnação e a lei do karma. Fala da existência de homens perfeitos, que seriam os Mahatmas, né? São aqueles seres que já completaram a sua evolução humana, foram homens, né, seres humanos como todos nós, mas que depois de uma longa, né, jornada espiritual, evolutiva, eles, entrando na senda da iniciática, né, eles chegaram, né, a alcançar esse estágio de Mahatmas, né, a quinta iniciação, como costumamos dizer, e já teoricamente não teriam mais o que aprender, né, no sentido propriamente humano. E também vai proclamar a fraternidade universal, né, como sendo uma condição indispensável, né, para a evolução humana, né. A ideia de que nós temos o Atman, tem a identidade com o Espírito Universal, que portanto todos nós, né, estaríamos irmanados, né, viríamos de uma mesma fonte, né, de um mesmo elemento comum. Isso faz com que já tenhamos a convicção de que precisamos agir de maneira ética, de maneira respeitosa, né, de maneira fraterna com aquela outra pessoa, né, que muitas vezes não conhecemos,
mas que também faz parte de nós. Alguns aspectos mais que eu queria colocar, ainda sobre a teosofia. Leadbeater, ele diz que a teosofia é ao mesmo tempo uma filosofia, uma religião e uma ciência. Vimos isso em outro slide anterior. Ele diz, é uma filosofia porque explica claramente o plano da evolução das almas e dos corpos compreendidos em nosso sistema solar. É uma religião, nesse sentido, porque tendo demonstrado a marcha da evolução ordinária, indica e oferece um método para apressar essa evolução, de modo a podermos, por um esforço consciente, adiantarmos mais diretamente para a meta. E a teosofia ela vai indicar, né, o caminho da senda, né, evolutiva, e vai dizer que existe um caminho comum, mais lento, um caminho mais lento que é natural, comum a toda a humanidade, e um caminho mais rápido, embora mais íngreme, mais difícil, mais árduo, mas que seria o caminho acelerado, né, desta senda evolutiva. Esse seria, digamos assim, um aspecto que o Leadbeater coloca como um aspecto religioso. E é uma ciência porque ela trata essas questões não como matéria de crença teológica, mas de conhecimentos diretos que se adquirem pelo estudo e pela investigação pessoal. Esse é um aspecto que eu quero destacar mais porque é algo que é muito reiterado na literatura teosófica, né? Aquilo que nós não precisamos acreditar apenas porque está dito ou escrito por alguém, mas que devemos, nós mesmos, não é, através do estudo, da pesquisa, da reflexão, e até nos submetermos também aos experimentos, né, para tirarmos as nossas próprias conclusões. Então, isso é um aspecto científico, né, é um método científico utilizado pela ciência, né, que a teosofia incorpora. Ou seja, não se acredita em nada apenas por ser uma crença ou um dogma, como nas religiões tradicionais, né? Mas porque aquilo foi objeto de estudo e investigação, né, por pessoas que estavam aptas, né, e dedicadas àquele tipo de estudo e análise. Em seu aspecto filosófico, a teosofia esclarece de maneira racional aos principais questionamentos sobre a vida humana. Ela responde de maneira racional a estes questionamentos e explica a razão das injustiças aparentes da vida. Naquele aspecto em que vai se dedicar ao estudo da reencarnação, né, do karma, do plano evolutivo, né? Então a teosofia ela tem também esse aspecto filosófico, né? E nesse sentido ela vai também trazer explicações para as causas do sofrimento, né, para o bem e o mal, né. Vai afirmar que o sofrimento é transitório e que faz parte, né, de um processo também da evolução humana. Enfim, vai também trazer consolação, né, para os corações aflitos. A teosofia, ela não é uma religião em si, não obstante aquele pensamento do Leadbeater, né? Ele apenas estava tecendo considerações, né, sobre um possível aspecto religioso, mas ela não é uma religião em si, né, de forma alguma. Né? Não é uma crença ou um dogma, e não é muito menos uma revelação. Porque, muito embora se tratassem, naquela época, né, em 1875, de ensinamentos que eram novos para a maioria das pessoas, como já vimos aqui, não é? Esses ensinamentos eles já existiam, não é? Desde os primórdios da humanidade. Portanto, nada novo debaixo do céu.
Bom, mas quando falamos o que é teosofia, não podemos também deixar de ser comentado sobre o que seria teósofo, não é? Seria basicamente aquele que segue, aquele que estuda a teosofia. Com este nome, portanto, foram designados muitos místicos em vários períodos da história. Isso nós já vimos, né? No caso de Jacob Boehme, o Armando Sacas, Jânglico, Proclo, Porfírio. Os neoplatônicos de Alexandria eram teósofos. Os alquimistas e cabalistas, durante os tempos medievais, eram assim também chamados. Bem como os martinistas, os quietistas e outras classes de místicos. Sejam os independentes, sejam aqueles incorporados a alguma fraternidade ou sociedade. Então, todas essas pessoas, que de modo geral se dedicavam a esse estudo da mística, eram chamados teósofos. Os membros da sociedade teosófica estudam estas verdades. Mas nem por isso será que poderiam ser chamados teósofos? Lady Beta diz: os teósofos se esforçam por executá-las na prática. Então, poderíamos já, numa reflexão rápida, né, pensarmos que o fato de sermos membros da sociedade teosófica, o fato de estarmos estudando a teosofia, não nos faz necessariamente teósofos. Porque ser teósofo implicaria em colocar em prática, né, em incorporar, né, em nossa alma todos esses ensinamentos. Mas saindo dessa reflexão, e apenas para fazer uma outra colocação, há também algumas, não chamaria de polêmicas, mas alguns questionamentos se deveriam chamar teósofo ou teosofista. Né? E eu estive observando algumas explicações, e uma delas é que a palavra teosofista, ela provém do inglês, teosofis. Então, como toda a maioria da literatura que nos chegou aqui, a língua portuguesa, ela veio do inglês, então houve automaticamente a tradução da palavra teosofist para teosofista. Né? Muito embora alguns defendem que a palavra teósofo ela seria mais adequada, linguisticamente falando, né, para a língua portuguesa. Na língua hispânica, por exemplo, eles traduzem eles utilizam teósofo, né? Não se utiliza a palavra teosofista, sempre se emprega a palavra teósofo. De maneira que as duas palavras elas parecem sinônimas, né? Elas são sinônimas, mas talvez, e Blavatsky até coloca isso também, creio que aqui na chave da teosofia, que a palavra teósofo, como está dito aqui, né, ela seria mais específica para definir aquela pessoa que estuda a teosofia. Bom, mas há também algumas dificuldades de estudo que a teosofia ela apresenta, né? Então talvez isso também afasta às vezes as pessoas do estudo da teosofia. Por exemplo, a falta de familiaridade com os termos utilizados, mônada, consciência búdica, dharma, devachan, cadeias planetárias, tem tantas outras expressões, né? Pitres lunares, pitres solares. Então, quando a gente vê as palavras na doutrina secreta, a gente já fica um pouco, né, preocupado com isso. Então, uma das dificuldades que nós podemos apresentar seria essa quantidade de expressões, né, em sânscrito e de outras tradições religiosas, mitos, né, que são apresentados.
seus membros, eles sustentam que a verdade deve ser buscada pelo estudo, reflexão, pureza de vida e devoção a elevados ideais. Por isso que quando a gente estuda teosofia, nós temos essa também uma segunda dificuldade, porque nós precisamos estarmos preparados interiormente para recebermos esses ensinamentos. E isso não só através do estudo, né, da reflexão, da meditação, né, das horas que às vezes dedicamos, né, àquele tema, mas também a pureza de vida que a teosofia exige, né, e a devoção aos elevados ideais. Porque tudo isso precisa ser estudado com uma finalidade específica, né? E a principal finalidade seria não tanto visando o nosso progresso pessoal, né, mas visando o bem da humanidade. Então, quando nós não estamos imbuídos, né, desses verdadeiros propósitos, quando nós não estamos imbuídos desses elevados ideais, dificilmente também nós vamos compreender a teosofia em sua dimensão, né, mais profunda. No máximo, vamos apenas memorizar, decorar, né, essas ideias, mas, enfim, não vamos aprendê-las realmente. Então, o estudante, ele progride por seus próprios esforços. Não há ninguém, né? Aqui temos facilitadores, temos cursos, temos livros, né? Temos a ajuda dos nossos irmãos, mas depende de cada um de nós realmente avançar nesse estudo. Progredir nesse estudo é um esforço pessoal. E para a sabedoria esotérica, aqui é um pensamento do Carlos Avelino, ele diz que para a sabedoria esotérica o próprio estudante é o telescópio pelo qual ele deve olhar a vida. Por esta razão prática, a compreensão da teosofia requer que o estudante tenha uma vida limpa, uma mente aberta e um coração puro. Isso vai ser expressado também na escada de ouro, né? Acho que talvez vai fazer parte aqui de alguns dos estudos, acho que o Jairo já trouxe esse tema aqui, que nós precisamos galgar, né? Seria um desses elementos, vida limpa, mente aberta, um coração puro, para chegarmos a esses estágios mais elevados. Mas quais são os resultados desse estudo da teosofia? A compreensão de que existe um poder supremo que dirige o curso da evolução e que a vontade da divindade é a evolução do homem, do ser humano. Tudo avança numa ordem perfeita para a meta final. Por mais caótico que às vezes a gente, né, veja as coisas, mas tudo tem uma razão de ser, né? Tudo avança dentro de uma ordem cósmica, né, que preside a tudo. A morte, ela é simplesmente a privação temporária das vestes carnais, é um estágio, né, transitório. A convicção da fraternidade universal permite considerar tudo de um ponto de vista mais elevado, né? Nós já passamos a olhar as pessoas, os animais, né, com mais compaixão. E o teósofo pauta sua vida segundo as leis da evolução e tem a convicção íntima de, ali seria um quê? De que trabalha. Que não trabalha. Sim, de que não trabalha, faltou o quê? De que não trabalha, de não faltou um R talvez, de não trabalhar, tem a convicção íntima de não trabalhar, ou de que não trabalha unicamente para o seu destino pessoal, mas também para o de todos que o servem. De Libita também. A Sociedade Teosófica, apenas também para trazer mais essa ideia, ela é um organismo filantrópico internacional, cujos membros compartilham
a apreciação comum pela verdade, e ela não está vinculada a nenhuma religião ou filosofia. Então todos nós somos livres, né, para seguirmos qualquer pensamento, para defendermos qualquer proposição. A sociedade teosófica ela tem uma perspectiva ecumênica e interreligiosa. Todos os membros são livres para professar qualquer religião, filosofia que desejarem, ou nenhuma, se assim preferirem, desde que estejam em sintonia com e prontos a realizar um ou mais dos 3 objetivos da sociedade. A sociedade, para diferenciar, ela é um organismo de homens e mulheres, a sociedade teosófica, certo? E, em seu sentido abstrato, a teosofia é a sabedoria divina, né? Ou esse agregado de conhecimento e sabedoria que fundamenta o universo. No sentido concreto, é a soma total desse agregado que foi concedido pela natureza ao homem sobre a Terra. Isso também está na chave da teosofia. Em relação à sociedade teosófica, a gente coloca aqui alguns equívocos, que é pensar que é uma instituição assistencial, uma escola iniciática ou uma organização política, né? Não seria, também não é nada disso. E a gente traz essa reflexão para finalizar, né? Que não basta viver, é necessário viver de maneira inteligente. Para isto, é preciso saber. E para saber, é preciso estudar. Vasto é, em verdade, o campo que diante de nós se estende. Se nele penetrarmos, faremos uma rica colheita de luz. Não percamos tempo nas sombrias masmorras da ignorância, mas caminhemos intrepidamente para o glorioso sol desta divina sabedoria, que nossos contemporâneos chamam teosofia. Acho que isso resume muito bem, né, toda essa indagação do que é teosofia e para que e por que estudar teosofia. E finalizamos com mais esses 2 pensamentos que se casam bem. Jodes diz que a teosofia é um oceano de conhecimento que se estende de um extremo ao outro da evolução dos seres sensíveis. Isaac Newton: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então é isso que é teosofia, este grande oceano de sabedoria que nós estamos procurando mergulhar. Bem. Obrigado a todos.